A batalha que salvou a cristandade, cristandade que foi salva pelo Rosário. Vamos conhecer a história da Batalha de Lepanto? Primeiramente é importante conhecer como estava a situação na Europa e em parte da África. Desde meados do século VIII, os muçulmanos promoveram a expansão de seus domínios em direção ao norte da África, à Ásia Menor e ao sul da Europa, conseguindo assim obter controle sobre grandes territórios que margeavam o mar Mediterrâneo, o que ocasionou o subsequente controle desse mar também. Na passagem da Idade Média para a Moderna, os reinos cristãos do sul da Europa passaram a promover grandes investidas militares contra o Islã. A guerra pela reconquista da Península Ibérica estava entre essas investidas. No entanto, os muçulmanos ainda conseguiram exercer grande influência sobre o Mediterrâneo por muitas décadas. A tensão entre cristãos e muçulmanos ainda era bastante grande no século XVI. E em 1570, ocorreu a invasão da ilha de Chipre, comandada por Lalacara Mustafa Pasha, general do Império Otomano. A contenção armada contra uma possível reação das forças cristãs foi preparada por Mehmed Ali Pasha, um dos mais respeitados oficiais otomanos. Ali Pasha levou uma frota de navios e posicionou-as nas ilhas de Creta e também na península do Peloponeso, ou Moreia, como era chamada na época. No continente europeu em específico, o protestantismo era uma grave ameaça, além das heresias como os cátaros e muitos outros que contaminavam os ambientes onde ainda restava a fé. Os cismáticos orientais, obstinados em seus erros, e o até então recente inimigo muçulmano, ameaçava a qualquer momento invadir o centro da cristandade e destruir a igreja. Este foi o cenário inóspito que São Pio V tinha diante de si. Aos olhos de todos, parecia que a cristandade iria desmoronar, mas este santo papa teve confiança na Beatíssima Virgem Maria e conduziu a cristandade de volta à obediência a Nosso Senhor. A grande arma de São Pio V? O Santo Rosário. O perigo muçulmano vinha devidamente preparado. Os turcos otomanos a caminho da Europa eram em números assustadores, com tropas muito bem treinadas, homens cegos incentivados pelas falsas promessas da doutrina islâmica, equipados com os barcos mais ágeis e modernos da sua época, deixando muito claro que eram a força superior no controle do Mediterrâneo. Diante de inimigo tão bem preparado, os cristãos não tinham uma força à altura dos adversários, que vinham à espreita. A República de Veneza apelou ao Santo Padre para que os demais reinos católicos acudissem seus irmãos, que estavam à mercê da turba maometana, mas com o grande caos reinando na Europa, esta não foi uma tarefa muito fácil de se resolver. Por intermédio do Papa, deu-se início à formação da Santa Liga, composta principalmente pelas forças de Veneza, Espanha, dos Estados Pontifícios e liderada por Dom João da Áustria, que era congregado mariano e chegou a ser citado por São Pio V em uma encíclica pelo seu decisivo apoio na batalha. Partiram então as naus cristãs com a cruz de Cristo rumo à libertação dos católicos que já estavam sob julgo muçulmano e para impedir que o flagelo maometano se alastrasse pela Europa. O ponto de encontro foi na Sicília e de lá partiram para o local da batalha, que era próximo a Lepanto, na costa grega. Imediatamente após o fim das tratativas, São Pio V conclamou toda a cristandade a rezar e a fazer penitência para que Deus ouvisse seus clamores e desse a vitória aos cristãos. Em uma verdadeira cruzada, os fiéis faziam procissões e rezavam especialmente o Santo Rosário para que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, lhe fosse particularmente favorável. Mesmo em número muito desfavorável, a Santa Liga avançou destemida contra o feroz inimigo, confiante na proteção da Virgem Santíssima.
E no raiar do dia 7 de outubro de 1571, as embarcações inimigas já podiam ser vistas no horizonte e era apenas questão de horas para se iniciar a batalha. Apesar das grandes baixas, os cristãos seguiam lutando quando Nosso Senhor ouviu as preces de toda a cristandade e intercedeu a seu favor. Desta forma, a batalha começou a tender para o lado dos católicos, até que, enfim, a ameaça fosse repelida. Segundo relatos dos próprios turcos da batalha, apareceu no céu uma imponente senhora que parecia estar contra eles e a favor dos cristãos. Mesmo que eles estivessem com melhor poderio bélico marítimo, nada parecia ter efeito contra aquela figura tão poderosa. As baixas seguiam do lado maometano, enquanto os cristãos cativos eram libertados e ajudavam na batalha. Após duro embate, finalmente a Santa Liga se saiu vitoriosa, tendo como grande auxílio o Santo Rosário, que era rezado em toda a Europa. Com a conquista de tão importante vitória e o livramento da Europa das garras maometanas, São Pio V seguiu a entoar o Te Deum, instituiu a festa do Santo Rosário e adicionou o título de auxílio dos cristãos à ladainha de Nossa Senhora. Alguns detalhes interessantes desta batalha. O primeiro é que um dos combatentes cristãos era Miguel de Cervantes, que mais de 30 anos depois publicaria Dom Quixote. Outro detalhe muito interessante é que São Pio V estava numa reunião de cardeais em Roma e, em certo momento, levantou-se e rezou um terço pela vitória dos católicos sobre os maometanos, decisiva para a cristandade. Enquanto o Papa rezava o terço, teve a revelação da vitória das esquadras católicas. Essa revelação fez com que ele interrompesse a reunião de repente e dissesse: "Nós vencemos." No total, os muçulmanos perderam mais de 200 embarcações nesse conflito, tendo morrido, entre eles, cerca de 20 mil homens. Já entre os cristãos, menos de 2 dezenas de galeras foram destruídas e cerca de 9 mil homens foram mortos. O fato é que, a despeito do teor sangrento da batalha, o conflito naval de Lepanto estabeleceu um fim definitivo no domínio muçulmano sobre o mar Mediterrâneo. São Pio V foi um verdadeiro herói, como Dom João da Áustria e outros grandes guerreiros que venceram em Lepanto. Vitória essa que só pôde ser obtida com a ajuda da Imaculada Conceição e do Santo Rosário.